Muito bom, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Saudações. Muitos anos de vida útil, prestativa e de crescimento espiritual nesta existência. Se nós pudermos pensar nisso, a gente se programa para agir melhor. Agir melhor é a única finalidade da gente estar vivo. A gente precisa lembrar sempre disso. Agir melhor é a única esperança que quem programou a nossa encarnação tem que a gente faça. E quando a gente tem um entendimento, a gente sabe que é a única coisa que nós podemos fazer que presta. Para justificar a vida na Terra. A vida na Terra, se fosse avaliada em dinheiro, o custo da nossa existência é muito alto. Se fosse avaliar quanto custa a gente desde o dia que nasceu, desde antes de nascer, até o dia, pelo menos um dia depois da gente desencarnar, o custo que foi é muito alto. A gente não é capaz de saber transformar em dinheiro o custo da nossa existência. Não tem jeito de fazer isso, porque tem uma vasta quantidade do custo que é inalcançável por nós, que é a parte espiritual do trabalho que deu a nossa vinda para cá. Então, esse custo todo é feito com a expectativa de que tenha um lucro. Porque ninguém investe dinheiro sem uma perspectiva de lucro. Você vê, para mandar uma nave tripulada, para mandar um satélite, não precisa nem ser tripulado, para mandar um satélite, para fazer um serviço de especulação ou de benefício aí em volta da Terra, custa muitos milhões de dólares. Custa um dinheirão. Para mandar uma nave daquela que foi mandada para Marte, mais de 100 milhões de dólares. É um robozinho e tal. Quer dizer, que tecnologia tem que ter dentro daquela maquininha para quando ela chegou lá em Marte, ela fazer aquelas piruetas que ela fez e tal, para poder pousar em Marte e depois andar lá em Marte, tirar foto, transmitir as fotos para cá. Quer dizer, é uma tecnologia muito grande e custou muito dinheiro. Agora, para quê? Qual é o ganho? Tirar umas fotos lá para eles olharem, assim, tem uma pedra aqui, essa pedra aqui parece com as pedras que nós temos aqui na Terra. É para isso? Para ver a situação, temperatura, clima, isso tudo eles já sabiam daqui. Só para confirmar? Mas não, tem um avanço de tecnologia que deu certo. Tem um avanço de informações e de conclusões que justifica o gasto. Tanto que justifica que eles mandam outro instrumento para fazer novas pesquisas. Então, cada pessoa que nasce aqui nesse mundo é um gasto muito maior. Mas com qual finalidade?
com a finalidade de que o indivíduo aproveite a existência. Se fizer isso, valeu, lucrou, o gasto compensou. Mas o que é aproveitar a existência? Aproveitar a existência é agir melhor dentro da média que o indivíduo agia. Quer dizer, ele vai passar por dificuldades aqui na Terra, várias dificuldades, e vai lutar para vencer as dificuldades de acordo com o que ele pode e de acordo com o que ele pensa. Ora, o que é que a gente pensa sobre uma dificuldade? A gente não pensa espiritualmente. Qualquer dificuldade que acontece com a gente não pensa em lucro espiritual, a gente pensa em lucro material. Você tem uma dificuldade, você tenta resolver a dificuldade de modo a ter um lucro social. Por exemplo, se o seu sapato soltou a sola na rua, já aconteceu isso com você, se não na rua, pelo menos perto de casa, né? Escapou, olha só. O meu já soltou várias vezes na rua. E eu fui para casa caminhando. Bom, fui de condução, disfarcei e tal. Mas quando acontece isso, a única preocupação que a gente tem é não fazer feio perante as pessoas que estão olhando. A gente não pensa espiritualmente sobre esse prejuízo. Opa, aconteceu um desafio importante aqui. Como é que eu devo me comportar espiritualmente bem diante do meu sapato que perdeu a sola? Como é que é para agir espiritualmente com isso aqui? A gente não pensa isso. Porque se pensasse, a gente talvez mudasse o modo como a gente interpreta. Talvez a gente não passasse vergonha. Se alguém olhar assim, o seu sapato soltou a sola, olha aí. Se o indivíduo falar isso para a gente fica muito mal. Fala, sabe, eu tropecei ali e tal. Aí você está mal, você está constrangido. Então, a gente não pensa espiritualmente diante de um problema social que a gente tem. Alguém briga com a gente, alguém ofende a gente, alguém xinga a gente, alguém duvida da gente, alguém ofende a gente, alguém faz uma injustiça com a gente. Quer dizer, essas provocações são intoleráveis. E quando a provocação é intolerável, como é que a gente age? A gente age sempre materialmente. Sempre. E cada vez que a gente age materialmente diante de uma dessas provocações, um espírito amigo anota lá, fala, que pena. O Rodrigues acabou de ter uma oportunidade ali e não deu conta dela. Olha lá, teve uma ofensa e ele agiu mundanamente, dando uma resposta elegante, tentando escapar do vexame, tentando ofender o agressor também, para ele depois contar. E depois, na hora de contar, é outro erro que ele vai cometer. Ele vai contar diferente do que ele fez. Ele não conta igual ele fez. Ele conta e acrescenta a opção de coisa que ele falou que ele não falou. E que ele gostaria de ter falado. E às vezes até ocorreram a ele depois que passou. Aí ocorre uma opção de resposta. Na hora que ele vai contar, ele fala que deu aquelas respostas. Ou seja, está querendo ficar bem outra vez aos olhos dos outros. Isso tudo é comportamento de ordem material. Não é de ordem espiritual. Hoje eu saí cedo com a Carla. Precisamos ir num certo lugar. E aí,
Num certo momento, nós ficamos calados, entre um assunto e outro. Deu um prazo ali de ficar calado. E depois de uns 2 ou 3 minutos de calado, eu comecei a rir. Eu comecei a rir. E a Carla disse, está rindo por quê? Eu falei, porque eu estou aqui tentando fazer um jogo comigo de não criticar ninguém. E dali, da hora que nós ficamos em silêncio até aqui, eu já, se estivesse falando, eu teria criticado umas 4 ou 5 vezes. Picharam aquela parede lá. Esse povo não tem jeito mesmo, olha lá, picharam a parede. Se eu tivesse pensado isso, eu estaria criticando. Um buracão aqui na rua, a rua está cheia de buraco. Estou criticando. Se chove, eu falo, está chovendo aí. Estou criticando. Se está um sol quente, vem pela janela, o sol está agredindo a gente aqui. Estou criticando. Aí eu fui pensando nisso, só que eu sempre adotei a linha de comentar. Comentar. Eu olho assim para a rua e falo assim, brasileiro é um caso sério, né? Olha só, sabe quantas placas de nomes americanos eu contei de 1 quilômetro para cá? Placas de lojas brasileiras com nomes americanos, nomes em inglês. Eu às vezes me dou o luxo de contar. Mas sabe quanto? Eu contei 35 placas de 1 quilômetro para cá. Que eu contei, olha lá, mais uma ali, mais outra, tal, 2, 3, 4, 5. Placas de empresas brasileiras com nomes americanos, aqui em Rio Preto. Não, durante o tempo que se eu tiver alguém por perto, eu já comento. Olha lá, eu contei 35 placas. E ao comentário eu estou criticando. Então, naquela hora que eu fiquei em silêncio, falei, Carla, eu estou fazendo um exercício de, toda vez que eu vou comentar alguma coisa, eu não comento. Eu falo assim, não vou falar. Vou abençoar, vou deixar para lá. Tem um buraco, vou abençoar o buraco, vou abençoar a prefeitura. Porque antes eu ia criticar o buraco e a prefeitura. Agora, você está vestindo a carapuça ou não? Porque todo mundo faz isso. Se não faz tanto, pelo menos faz muito. A gente vive, a cabeça da gente é todinha voltada para censurar erros. Como se fosse uma denúncia da coisa errada para que a gente não cometa aquele erro. Mas, na verdade, a gente está querendo exibir que se a gente viu o erro é porque a gente não faz. Só que a gente faz. É só a gente ter a oportunidade de fazer igual o outro teve lá e fez, a gente faz também. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente critica o dia inteirinho. E eu resolvi me policiar para não fazer aqueles comentários críticos. Pequenininhos, crítica à toa. Um fio descascado ali, fio solto ali. Estou criticando alguém. Por que eu não vi uma coisa boa? Que fio bonito aquele lá, certinho. Tem um pedaço solto lá. Aquele eu não vi, estou vendo esse aqui que está bonito. A gente não faz isso. Você vê uma casa bonita e uma casa feia. O que você olha? A casa feia e critica. A casa feia no meio das casas bonitas. Olha. Isso tudo, sabe por quê? Porque a gente não está com a notícia da imortalidade norteando a vida da gente. Eu estava lendo um trechinho de um livro, hoje, um livro espírita.
que falava assim, que aliás era o doutor Odilon que estava falando, e se for coisa boa, você deve comentar em voz alta. E aquela era boa, então eu comentei com a Carla, que eu estava com ela, né? Eu assim, olha que frase mais bonita aqui do doutor Odilon, sobre mediunidade. Mas olha só, se pensa na profundidade dessa frase do doutor Odilon. Olha aqui, ele diz que a finalidade das pessoas serem médiuns na Terra, a principal finalidade, é a de que elas coloquem uma noção profunda de imortalidade na consciência. Leu? Tem, né? Pois então, olha só. Mas olha que frase importante que instrui a gente, que edifica, que a principal finalidade da mediunidade é colocar dentro da gente uma noção profunda de imortalidade. Eu nunca pensei nisso, eu falei, nunca pensei nesse negócio. Olha só que coisa boa. Então, a imortalidade é tão importante desse jeito, a ponto de justificar a mediunidade das pessoas. Você não é médium só por causa da imortalidade, só para te dar noção de imortalidade, não. Não é só para isso, não. Mas esta é a principal, é a mais importante. Por que é a mais importante? É porque ela vai ajudar você a fazer a reforma íntima. É aquele negócio de ficar melhor, agir melhor a cada oportunidade que você tiver. Se você estiver de olho na imortalidade, você não abre a boca para criticar o defeito. Você pode olhar para lá e ver o defeito que você não critica. E outra coisa, se você parar de criticar, você para de ver. Oportunamente você não está mais nem vendo. Agora, se cada vez que você vê, você fala, aquilo vai virando um hábito. E você não para mais de criticar. Criticar as falhas do mundo. Nós não nascemos para ver os erros. E criticar os erros. E corrigir os erros dos outros. Nós não nascemos para isso. Nós nascemos para fazer ações que nos elevem espiritualmente. Fazer procedimentos espiritualizados. É para isso que nós nascemos. Agora, a gente vendo os erros dos outros, nós não estamos fazendo procedimentos espiritualizantes. Nós estamos fazendo um procedimento materializante. Prende a gente mais aqui no mundo. Tem uma mensagem. A Carla que estava lembrando isso, porque eu não li isso esses dias, não. Ela que leu. Está no livro Voltei, do irmão Jacó. O irmão Jacó é o pseudônimo do Espírito, né? Pelo Chico Xavier. Que é um dos bons livros do Chico Xavier. Hein? Esse livrinho chamado Voltei. É estilo livro do André Luiz. Muito cheio de informações. E ele então tem uma informação lá que diz assim, que quando a gente gosta muito de um objeto, a gente vai impregnando o objeto com uma vibração de energia vital. A energia da gente é encaminhada para aquele objeto. E aquele objeto, a gente se prende a ele. Por exemplo, uma casa. Se você gosta muito da sua casa, e não quer dizer que não deva gostar da sua casa, mas ao gostar muito da sua casa,
você pode gostar demais. Quanto mais você gosta, mais você emite energia vital que prega na casa. Energia vital da sua mente. Você gosta do seu sofá, você fala, ô, sofá gostoso, adoro esse sofá. Sofá da sua casa, você deve gostar. Aí você está envolvendo o sofá com uma energia vital. E quando você desencarna, aquela energia vital prende você. Está lá no livro do irmão Jacó, Chico Xavier. O livro voltei. Aquela energia vital, você vai ter dificuldade de se afastar da sua casa por causa da energia vital que segura você. É como se fosse uma cola que você colocou lá a vida toda e agora está difícil de descolar. Teve um colega nosso que estava comentando sobre isso e ele falou assim, se os jovens desencarnarem, eles vão ficar colados no telefone. O telefone vai... Porque jovem, não é só jovem não, adulto também, né? Adulto abaixo de 30 anos. Adulto abaixo de 30 anos, eles estão com o telefone. Um dia desse eu fui fazer uma consulta médica e tinha umas 40 pessoas lá no consultório, todas olhando para o telefone. Eu era o único que estava com o livro na mão. Todo mundo com o telefone. E gente rindo lá, olhando e rindo para o telefone. Quer dizer, estava lendo um troço engraçado lá. Eu falei, não é só jovem que vai ficar grudado no telefone, não. O pessoal está tudo grudado. Menos o Sanches, né, Sanches? Você está grudado já no telefone? Olha só, é interessante isso. Porque ninguém conversa mais, é só telefone e tal. E outra coisa, tem uma opção de gente aqui me ouvindo agora, sem o telefone, porque ele fala, bom, no Espiritismo pelo menos não, né? Não vou estar com o telefone não, né? Mas se não fosse, domingo eu fui almoçar, quase todo domingo eu vou, na casa de um dos meus filhos. Esse domingo, mas os outros todos vão, né? Cada domingo na casa de um. Então, nós estávamos na casa de um, e lá, num certo momento, antes do almoço, eu sentei assim numa cadeira para o lado de cá e fiquei olhando. Todas as crianças estavam no telefone e 4 adultos também estavam. O meu filho, então, ele vem para a mesa e vem com o telefone. E ele está aqui conversando com a gente, mas o dedo dele está aqui, ó. Meu filho. Ele não é jovem, né? Ele tem uns 40 anos. Eu falo, filha, guarda o telefone, conversa com a gente. Fala, pai, estou conversando, estou acompanhando a conversa. Eu falei, mas você está fazendo joguinho aí? Eu falei, não estou jogando não, estou respondendo um e-mail aqui e tal. Aí eu olho assim, ele esconde o telefone. Era joguinho. Porque ninguém está respondendo e-mail o tempo todo. Né? Um ou outro e-mail você responde ali e tal. Mas a maioria do tempo mesmo, porque tem um joguinho que o indivíduo escraviza. Toda a folguinha que ele tem, ele está lá. Pois bem, então a energia vital que a gente emite de prazer pelo objeto, ela vai depois contribuir para segurar a gente. É aquela dificuldade que você tem de se afastar do objeto amado.
Às vezes é uma pessoa. Quando você gosta muito de uma pessoa, muito. Quando você gosta muito de uma pessoa, você, quando se separa dela, dói, né? Dói por quê? Porque tem uma coisa nela, na pessoa, que gruda em você. Eu desde pequenininho, eu tinha isso, porque eu me separava da minha mãe. Minha mãe morava longe de mim. Eu morava na fazenda e eu estava na cidade, com os meus outros irmãos. Mas eu era o único pequeno que tinha. E muito ligado da minha mãe. E sofria muito sem ela. E ela ficava a semana toda para lá, só voltava no fim de semana. Então, segunda-feira, domingo de tarde, domingo de noite, assim ela ia. E quando ela dava para sair, eu ficava tão feliz, tão doloroso. Na hora que minha mãe saía, que ela ia entrar naquela condução assim, e ela era ligada comigo também. Ela ficava olhando para mim com aquele pesar, com aquela dor. E eu olhando para ela com aquele desespero assim. E aí, quando o carro saía, a minha mãe chorava. E eu ficava chorando, desesperado, né? E ela ia chorando. Toda semana. Era uma dor. E aí eu cresci com esse negócio. Depois que eu fiquei maior, eu já não chorava mais. Quando separava da minha mãe. Não chorava, assim, muita gente ali, porque aí eu ia estudar fora, né, para longe, aí eu já estava maior. Aos 14 anos eu fui estudar noutra cidade. Então aí eu não chorava mais. Mas quando a minha mãe ia lá na outra cidade, ela ia todo mês me visitar. Ela ficava comigo lá uns 2 dias. Quando ela voltava, nossa, quando ela entrava no ônibus para ir embora, era muito dor. Isso foi a vida toda. Quando eu casei, minha mãe vinha aqui em Rio Preto me visitar, ficava uns 2, 3 dias. Quando ela ia embora, mesma coisa, igual quando eu era criança. Na hora que eu despedia da minha mãe, que ela entrava no ônibus assim, ela chorava. Ela já ficava, ela chorava assim, o olho dela molhava e tal, e ela ficava tentando enxugar, tentando sorrir para mim. Aquilo me cortava, rapaz. Teve uma vez que ela foi, eu nem tinha carro, eu levei ela de moto para a rodoviária. Eu tinha uma Vespinha. Chegando lá, ela coloquei as coisas dela no ônibus e tal, fiquei com ela ali. Na hora que o ônibus saiu, ela chorou e eu não. Eu fiquei, não, mãe, não chora não, tal, não. E na hora que o ônibus saiu, tal, e virou, eu montei na minha moto, que estava logo pertinho assim, e fui atrás do ônibus. Aí eu fui chorando daqui até na Vila Toninho, atrás do ônibus, chorando, eu. Lá, o ônibus foi embora, eu virei o ônibus, voltei para minha casa. Bem, então isso aí é o quê? Energia vital, energia de muito afeto. Afeto com pessoa dá nisso. Muito afeto. Quando se separa da pessoa, você sofre. Você quebra a energia vital. E isso tem de pessoa para objeto também. Separa de um objeto querido. Você vê. E hoje em dia eu tenho meu cachorrinho. Que não fala, mas padece. Quando eu vou sair assim, parece que ele adivinha que eu vou viajar. Então ele fica assim, olhando para mim e tal, daquele jeito, com aquela dor. Eu fico lembrando da minha separação com a minha mãe, rapaz. Eu fico folgado com o cachorro ficar me olhando daquele jeito.
E eu recomendo 1000 vezes quem vai tomar conta dele. Eu só vou de hoje para amanhã. Porque ele não acostuma com ninguém, ele não fica com ninguém, ele só fica comigo. Então é um tipo de afeto desconhecido, esse afeto de bem-querer. E lá na minha casa eu vou para lá, ele vai, eu vou para cá, ele vai, eu vou para lá, ele vai, eu vou para cá, ele vai. Não me larga hora nenhuma. Na hora que eu saio para aqui, ele fica me olhando, na hora que ele vê que eu pus uma calça comprida, que eu fico de bermuda em casa, aí ele sabe que eu vou sair e ele não vai. Aí ele deita lá na caminha dele e fica me olhando para tudo que é lugar que eu vou, mas me dá uma pina, rapaz. Então, olha isso, afeto por animais. Agora, por quê? É porque ele gosta muito de mim. Aí eu falei assim, esse cachorro pratica o evangelho de Jesus completamente bem. Porque ele não está pensando em ser amado, não. Ele está pensando em amar. Ele não quer saber ele fica olhando para mim. O negócio dele é me amar. E conquanto ele nunca tenha falado nenhuma palavra para mim, nem ao menos dado um sorriso, porque cachorro é inexpressivo, né? Ele está olhando para você sério. Mas pelo olho ele está transmitindo uma qualidade de agrado que faz com que a gente goste. Aí eu falei, olha só o evangelho aqui. Jesus, quando falou que se a gente amar, a gente vai ser amado. Olha aí, esse cachorro é amado desse jeito, porque ele ama desse jeito. Agora, se você não é amado, é porque você não ama. Você às vezes fala, minha mãe gosta mais de fulano e tal, do que de mim e tal. É claro, como é que você gosta dela? Você não vê o que você faz com ela. Você só vê o que ela não faz com você. Hoje em dia a psicologia tem descoberto isso para nós. Quando qualquer coisa que sai errado na sua vida, a culpa é sua. Qualquer coisa. Ninguém pode fazer nada espontâneo contra você. Não tem jeito. Você fez primeiro. Então, um cara desconhecido me olha feio, me agride. Você atraiu isso. Você mereceu isso. Como o cara desconhecido? Não sei como, mereceu. Você atraiu isso. Jesus só amou. Como é que ele foi mal amado daquele jeito lá da cruz? Bom, aquilo lá foi por instigação dos fariseus, dos sacerdotes, e foi também por defesa, porque ele foi pego pela polícia e estava sendo maltratado. Então todo mundo fala, não conheço o cara. Até os discípulos falaram isso. Com medo de ser maltratado também. Até o apóstolo Pedro falou assim, você estava com ele? Eu não conheço ele. Não tem nada a ver com ele. Eu não vi você com ele. Eu disse, não, todo mundo passou perto dele aí, mas não. Aí, ó, medo. Depois Simão Pedro chorou o resto da existência por causa do que ele fez. Aquele negócio de negar Jesus. O negar é dizer que não conhece. Com medo de ser machucado. Então a maioria do povo estava com medo. E também uma propaganda imensa dos fariseus, dos sacerdotes contra Jesus. O povo vai aderindo, né? E depois tem uma corja de espírito desencarnado instigando o povo. Tudo contra Jesus. Jesus estava vendo isso tudo. E assim, eles não sabem o que fazem. Eu não acredito que Jesus falou para Deus, meu Pai, eles não sabem. Eu não acredito nessa frase, não. Jesus ia falar isso para Deus?
Quer dizer que Deus não sabe. Jesus vai falar para ele que o povo não sabe o que faz. Jesus não ia falar isso para Deus. Ele podia falar isso para os discípulos. Vocês não sabem, mas eu vou falar para vocês. Agora, vai falar para Deus? Perdoai-lhes, meu Pai. Falei, que conversa é essa? Não vai perdoar, não. Se eles cometeram uma falta dessa, não tem perdão, não. Tem resgate. Eles não vão ser perdoados, eles vão resgatar. Ora, essa. Você não sabe que tem resgate? Como é que você está pedindo perdão quando não tem perdão? Tem resgate. Então Jesus não ia pedir perdão para o povo. Ele podia, é o que ele deve ter feito assim. Da minha parte, não tenho queixa nenhuma. O povo não sabe o que faz. Coitado dessas pessoas. Tudo aí tocado por espírito, tocado por intrigas farisaicas, tocado por medo. Eles não sabem o que fazem. Isso Jesus deve ter expressado. Mas quem ouviu foi contar, contou do jeito dele. Porque você sabe que quem conta não conta igual aconteceu, ele conta o que ele achou. E conta de acordo com a sua capacidade. Porque eu posso te contar uma coisa aqui e falar, entendeu? Você fala, entendi. Entendeu direitinho o que eu falei? Vai, entendi, direitinho. Conta para ela, deixa eu ver. Aí você vai contar o que eu falei. Você conta diferente de como eu falei. Você não conta igual. Você conta com a sua capacidade. E se ela escutar, ela não vai contar do jeito que você contou. Muito menos do jeito que eu falei. Ela vai contar bem diferente, que é do jeito dela. Embora ela esteja achando que está fielzinha ao que você falou. Agora imagina o que Jesus falou. O indivíduo que foi escrever, escreveu numa língua difícil de escrever, que é aramaico. Uma língua que não tinha vogal, uma língua que não tinha sons. Uma opção de sons, que não tem até hoje, né? Uma língua estranha, aquela língua. Escreveu naquela língua. Não escreveu no dia, escreveu muito tempo depois. Contou do jeito que ele entendeu, do jeito que ele pôde. Porque uma coisa é o que você entende, outra coisa é o que você transmite. Você não consegue transmitir o que você quer. Você pode ver quando você vai contar um negócio. Você fica contando e repete e tal, e não sai do seu recurso, mas você sente que não contou o que você está pensando. Todo mundo é assim. É muito difícil transmitir com palavras aquilo que a gente está pensando. Então Jesus não falou aquilo. Mas de qualquer modo, Jesus entendeu. Agora, voltando a nós estamos aprendendo, nós estamos o tempo todo tentando aprender qual é o procedimento melhor que eu devo fazer. Quando eu aprendo direitinho qual é o melhor que eu devo, agora tem dois obstáculos. O primeiro obstáculo é se eu quero ou não fazer aquilo que eu devo. E o outro obstáculo é se eu consigo fazer aquilo que eu quero, que é o que eu devo. Porque depois que eu descubro o que eu devo, o primeiro obstáculo é eu quero. Porque se eu não quiser, acabou ali. Às vezes eu quero meio querendo. Então já não estou querendo tanto, de modo que não vai sair direito. Mas mesmo quando eu quero muito, o que é que eu consigo fazer? O que é que eu consigo falar em cima daquilo que eu quero? E depois do que eu falo, o que é que eu consigo botar em prática em cima daquilo que eu falei? Você vê que são 4 obstáculos, né? Então é muito difícil nós agirmos certinho, dentro daquilo que a gente sabe. E é muito difícil saber o que é que a gente deve.
Que constantemente a gente não sabe. Então, somando tudo, é muito difícil agir do jeito que Jesus ensinou que a gente devia, que é agir de modo que beneficie os ideais espiritualizantes da gente. Agir espiritualmente, que é aquele procedimento ético profundo, né? Ético, acima de moral. Ético. Procedimento ético profundo. Porque nem tudo que é moral é ético, né? Eu ontem falei disso aqui. Estava falando disso aqui. Mas ficou para lá. Uma coisa que é moral pode não ser ética. É moral mulher andar de calça comprida? É moral? Aqui no Brasil? Claro que é. Não é todo mundo anda e ninguém repara. Agora, tem um baile no Automóvel Clube. Mulher vai de calça comprida? Nenhuma. Por quê? Porque aí não é moral. Ah, mas não é moral? Se for, tem alguma... Não, mas aí é meio constrangedor. Aí você vai com vestido de noite, um vestido de gala, um longo, um troço, né? É outra coisa. Né? Então, a gente tem esse. Agora, entre o ético e o... Quer dizer, é moral a pena de morte? Aqui no Brasil é moral? Lá no Texas é moral? Lá no Afeganistão é moral? Lá é. Aqueles países árabes lá, quase tudo é moral, pena de morte. Moral, é olho por olho, dente por dente, é moral. Agora, é ético? Não é ético em lugar nenhum. Nem tudo que é moral. É por isso que ético é acima de moral. Né? Moral varia de um lugar para outro. A ética não varia nunca, de lugar nenhum. Ética é o que é certo, é certo. Qualquer lugar do mundo. O ensinamento de Jesus era ético o tempo todo. Todo o ensinamento ético. Serve para o mundo todo, em qualquer parte, em qualquer época. É o correto. Agora, não é fácil para a gente entender isso. Hoje em dia, com o Espiritismo, eu melhorei muito o meu entendimento do comportamento social. Tanto que eu passei a minha vida divulgando aquilo que eu entendia. Que era ético, que era correto as pessoas fazerem, que é melhor, que é a divulgação do Espiritismo. E no Brasil tem uma linha de facilitação das pessoas divulgarem doutrina espírita, né? Quem se dedica ao aprendizado mais profundo de doutrina, logo, logo se vê convidado e compelido a divulgar. Eu comecei a divulgar a doutrina com 2 meses de entrar no Espiritismo. Eu tinha entrado no Espiritismo em fevereiro, assim. Em abril, eu estava fazendo palestra espírita em Jacareí. Semana Espírita de Jacareí. 2 meses depois. E, quer dizer, eu comecei, porque eu aprofundei muito depressa. Eu entrei lá e já fui logo lendo e comecei a debater e participar ativamente e participando de estudos e cursos e palestras e tal. Tanto que quem me levou a fazer palestra em Jacareí foi meu professor de Espiritismo lá na Federação Espírita. E eu estava num curso dele fazia 3 semanas. Eram 2 aulas por semana. Fazia 3 semanas que eu estava no curso dele.
E aí ele falou assim, não, você está pronto, vamos comigo, você vai comigo domingo, Jacareí, eu vou fazer palestra lá. Vou te dar metade do meu tempo. O pessoal lá nem sabe, mas você vai ficar conhecido. Na hora que você falar, eles vão te convidar. E pronto, falou um pouquinho, eu tenho uma pessoa aqui que eu vou passar a palavra, tal, que vai falar, me ajudar aqui na palestra. Bom, com a autoridade dele, né? Pronto, passou a palavra para mim, eu meti a boca. Já fui convidado imediatamente para ir para Pindamonhangaba, para Santos, tinha 2 caras lá. Eu já fui para Santos na outra semana. Semana Espírita de Santos. Santos, cidade grande e tal. Aí comecei a falar, para tudo que é lugar. Quem ia convidava para outro, outro. Porque tem uma facilidade para divulgar doutrina. E a gente, ao divulgar doutrina, a gente aprende mais doutrina. Porque quem mais aprende é quem ensina. Quem ensina é o grande beneficiado com o aprendizado. Porque ele repete uma coisa que ele sabe só mais ou menos. E ele repete, aquilo vai aprofundando dentro dele. Com o tempo eu estava compreendendo a doutrina espírita. Aí eu tinha que divulgar. Passei a vida toda divulgando a doutrina espírita. E formando as minhas ideias. Hoje em dia eu sei com toda segurança que a coisa mais importante da vida da gente é o esforço para nós nos comportarmos melhor com as pessoas. Que é a essência do Evangelho. Mas não é... O que eu vejo é que... O que eu vivo no meio dos espíritas, né? O que eu vejo é os espíritas separando o procedimento espírita do procedimento social. Eles são espíritas no espiritismo, mas na hora que você pegar uma espírita qualquer e apertar o braço dele, ele acha ruim com você. Na mesma hora. Ou seja, ele tem comportamento social material. A gente não vê os espíritas se esforçando em cima de comportamentos sociais, espiritualizantes. O indivíduo está no espiritismo, mas é uma fera disfarçada de cachorrinho manso. Um lobo disfarçado de cordeiro. Como diz a linguagem do Evangelho. Todo mundo. Você vê os espíritas mais trabalhadores, mais atuantes, mais ali, ó. Qualquer coisinha acontece contra eles, eles tiram o espiritismo e vestem a capa do defensor, do agressivo. Para corrigir o erro do outro. As pessoas vêm com aquela... Aqui, ó. A Carla veio me falar outro dia, falou, pai, que violência que as pessoas vêm corrigir os erros da gente. As pessoas telefonam lá para a Carla, colaboradora aqui da casa. Telefona lá, Carla, tem tal coisa assim, está faltando tal coisa assim, aqui na cozinha, não tem tempero, está faltando, não achei a vasilha. Dando uma bronca como se a Carla fosse culpada. Mas reclamando assim, toda falha que tem, às vezes é uma falha real. Assim, pai, como é que faz? Eu assim, filha, para nós estamos no centro espírita para 3 coisas. Primeiro é nós aprendermos doutrina. Segundo é nós ajudarmos as pessoas a aprender doutrina e dar a elas o ensejo de praticar doutrina. Essas 3 coisas. Agora, enquanto elas não virarem santas, elas vão ser gente espírita, mas gente normal. E como gente normal, elas vão pisar na gente. Pense que eu atravessei a vida toda no centro espírita não sendo pisado. Pisado quase todo dia. Pelos colegas, pelos companheiros. E às vezes eles não querem pisar.
Mas pisam. Machucam a gente. Agora, se eu for reagir na proporção, ou eu não fico, ou eu brigo com a pessoa e ela vai embora. E eu decidi não brigar com ninguém, as pessoas e tal. Não, não é para eu brigar. Ela pode ir embora se ela quiser. Mas porque ela ficou descontente. Mas não porque eu briguei com ela. Tanto que o indivíduo, assim, no direto mesmo, ele não tem muita coisa para dizer que eu fiz com ele. Não, eu vou embora porque o Rodrigues falou grosso comigo. Não vai ter isso. Não estou aqui para falar grosso, poxa. Estou aqui para desenvolver as minhas grossuras. Então eu falei, cara, aguenta para você continuar. Senão você desanima. Você está servindo aos homens com a finalidade de servir a você mesma diante de Jesus. Porque os outros religiosos falam que a gente está servindo a Jesus, né? Estamos servindo a Jesus. Está servindo a gente. Jesus nos serve. O tempo todo nós somos servidos por Jesus. Não estamos conseguindo servi-lo. Mas estamos tentando nos servir. Já está muito bom. Servindo os outros. Isto não é para mim, hein? Isto é para você. Porque você é essa pessoa objetivo. Você que tem que servir a você, servindo os outros. Esse é o seu objetivo. Porque o meu é o mesmo. Mas o meu é o meu, agora o seu é o seu. Você também tem que servir. Você também tem que abrandar o seu gênio. Aliás, você precisa abrandar o seu gênio. Tem muita coisa para você abrandar. Muita coisa. E tem muito tempo também. Nós todos é assim. Tem a outra encarnação, depois a outra, depois a outra. Tem muitas. Para a gente abrandar o gênio. Mas nós não podemos perder tempo. Abrandar o máximo que puder. Todo dia um pouquinho. Entende? Todo dia um pouquinho. Bom, gente, então é isso por hoje. Nós vamos encerrar. Um abraço. Vão com Deus. Façam um ótimo serviço. É isso.